A partir de agora, você vai ouvir 2 testemunhos de livramento da irmã Aline, do estado do Paraná. IPFD, uma obra que persevera na sã doutrina. A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a irmã Aline, do estado do Paraná. Eu estou aqui para contar 2 testemunhos, o primeiro de cura e o segundo de livramento que o Senhor nos deu. O primeiro de cura foi agora próximo ao final do ano. Em certa manhã eu acordei indisposta, com bastante dor assim no estômago, náusea. E aí, passado alguns dias, eu tive que ir no médico porque eu não melhorei, né? Só foi cada vez piorando, já não estava conseguindo me alimentar devido a esse desconforto e muita náusea. E aí passei pelo médico. Ela falou que eu estava bastante desidratada, né? Que já fazia alguns dias que eu não conseguia me alimentar direito. E ela achou por bem fazer uma medicação na veia, para ser mais rápido, né? A ação. Perguntou se eu tinha alergia, né? A algum tipo de medicamento. Eu falei o que eu sabia, né? Mas em relação ao outro medicamento, não. Eu falei para ela que eu não sabia, né? E aí ela falou: não, vou te passar um remédio aqui então para ser mais rápido, né? E aí, enquanto eu estava tomando essa medicação na veia, eu percebi que minha vista foi embaçando. Mas eu achei, né? Até então achei que não era nada, né? E aí minha mãe estava comigo ali, né? Para cuidar do Davi. Enquanto essa medicação estava correndo na veia, eu falei: mãe, eu não tô enxergando. Tá tudo embaçado. Melhor a mãe chamar a médica. E aí a médica veio rápido. E quando a médica se aproximou de mim, eu olhei, eu já não via, não conseguia enxergar ela assim, eu só enxergava um vulto. Aí eu falei: doutora, eu não estou lhe vendo. Ela ficou preocupada, né? Saiu rápido, voltou para medir a minha glicose. Ela falou: acho que baixou muito. Ela tirou ali, né? Mas não era. Né? A glicose estava baixa, mas não ao ponto, né, de fazer uma reação assim. Aí eu vi que ela ficou assustada. Ela falou: você deve estar nervosa, ansiosa, né? Eu falei que não, né? Então o que eu pensei? Que poderia ser a reação ao medicamento, né? E aí fiquei assustada, né? Mas quando o medicamento parou, né, de correr na veia, gradativamente a minha visão foi voltando, bem devagar, bem devagar. Mas ali eu já agradeci, né, ao Senhor pelo livramento, porque como foi uma reação ali nos olhos, poderia ter dado uma reação maior, né? Enfim, Deus já começou a me dar o livramento ali, né, naquele momento de ter dado uma reação maior àquele medicamento, né? Que eu nunca tinha tomado até então, eu não me recordo de algum dia ter tomado aquele medicamento. E aí fui para casa da minha mãe, né, para lá ajudar ali nos cuidados com o Davi, né? Porque eu não estava nem em condição de preparar alimento para ele, nada. Fiquei bem debilitada, assim. Aí fui para casa dela e a gente comprou a medicação que ela passou, né? E comecei a tomar o medicamento ali, o soro, enfim, que ela tinha passado medicação para eu tomar em casa. Só que eu percebi que eu não estava melhorando. E eu até pensei: eu acho que eu vou ter que ir no médico de novo, porque eu vi que o remédio não estava fazendo efeito, ainda estava com aquele desconforto, e tudo que eu comia, aliás, eu não conseguia me alimentar porque eu sentia muita náusea. Aí eu entrei em contato com a irmã Angélica, pedi oração, e ela orou por mim. E naquele dia, depois da oração, passado algumas horas, eu já senti uma diferença, já consegui, né, colocar alguma coisa para dentro, né, porque eu estava sentindo muito fraca. E aí eu pedi oração também para a IPFD do Rio Grande do Sul. A irmã Juliana falou que já no outro dia as irmãs iam começar uma campanha pela minha vida, né, para Deus me curar. Se não me falha a memória também, a irmã Juliana falou que ia pedir oração por irmão Adriano, então eu sei que tinha bastante pessoas orando por mim. E aí, irmãos, para a glória de Deus, não precisou eu voltar no médico. Jesus me curou, né? Porque a medicação que a médica passou não estava fazendo efeito. E fui melhorando, até que graças a Deus me recuperei, né? E aquela náusea, porque eu não
conseguia colocar nada. Eu comia um pouquinho e já dava aquela náusea, eu já não conseguia me alimentar. Eu estava ficando fraca já, né? Por vários dias estar assim, né? Então, esse foi o livramento, né, de cura também que o Senhor me deu. E aí, nesse dia que a irmã Angélica orou por mim, eu já consegui dormir melhor. Só que na madrugada aconteceu algo. Eu estava dormindo, o Davi estava do meu lado, e na madrugada eu senti que algo passou pelo meu braço. Eu senti. Aí eu levantei rápido, acendi a luz para ver o que era, né? Eu tirei assim, bati, vi que saiu, mas acendi a luz e era uma aranha. Essa aranha aqui na nossa região é chamada aranha marrom. Ela é uma aranha bastante venenosa. Aí eu me assustei, né? E vi que aquela aranha ficou na cama ali, né? Do lado do Davi. E Deus deu o livramento, né? Que deu tempo de eu matar ela. Ela passou pelo meu braço. Fiquei bastante impressionada, pensando que essa aranha poderia ter me picado, né? Eu estava recém me recuperando, né? E imagine daí ali uma aranha picar você, né? Ou até mesmo o Davi que estava do meu lado. Mas o Senhor me deu esse tão grande livramento desta aranha, né? Conforme eu disse, ela tem bastante veneno, né? Aí no outro dia cedo, eu entrei em contato com a irmã Angélica, falei para ela que eu já estava melhor. Mas eu falei, irmã, aconteceu algo assim na madrugada, né? Deus me deu mais um livramento dessa aranha. E aí a irmã Angélica perguntou, mas que horas foi isso? Eu falei, foi entre 2 e 3 horas da manhã. E a irmã falou, eu estava orando por você. Então, que livramento, que bênção, irmãos. Saber que Deus me livrou. E bem nesse momento, né? A serva do Senhor estava orando por mim e eu nem sabia, né? Que ela estava na madrugada ali intercedendo pela minha vida. Então Deus livrou a mim e ao Davi. E também alguns dias antes, até eu acho que foi, até antes de ter acontecido isso comigo, a minha mãe chegou um dia aqui em casa, e a minha mãe não é crente, né, ainda. E ela falou assim, Aline, você não sabe o livramento que Deus me deu. E eu falei, o que foi, mãe? E ela falou assim, tinha uma aranha marrom embaixo do meu travesseiro. Inclusive, esta mesma aranha que Deus me livrou a minha mãe. E ela ficou muito impressionada, ficou assustada, nem estava querendo mais dormir no quarto, porque ela sabe que a aranha é venenosa, né? E aí ela falou que no dia seguinte, outra aranha, irmãos, né, do mesmo tipo, só que outra aranha estava na cama. Então Deus deu 2 livramentos para ela, né? E o que eu fiquei feliz é que ela reconheceu ali que foi o Senhor que livrou, né? Foi o Senhor que deu esse livramento para ela. Bom, esses foram esses livramentos que eu recebi. E agora, no domingo agora, que foi dia 19 de janeiro agora de 2025, no domingo, eu estava ouvindo o culto, né, da IPFD sede, o pastor Eduardo estava pregando. Aí após o culto eu fui dormir e daí na madrugada de domingo para segunda, estava amanhecendo o dia, não estava totalmente claro ainda. Eu acordei, eu estava tentando acordar, sentindo uma sensação muito ruim. Meu coração disparou assim, começou a disparar muito forte. E eu naquela ansiedade, tentando acordar, naquele mal-estar, aquele negócio ruim. Aí quando eu finalmente consegui acordar, sem entender o porquê que eu estava sentindo aquilo, o coração batendo muito forte, disparado. E aí, irmãos, quando eu consegui acordar, que eu abri os olhos, eu olhei para o lado da parede, aonde o Davi estava, eu tinha essa mesma aranha, irmãos, essa mesma aranha que eu já tinha recebido livramento, essa aranha estava entre o forro e a parede, bem na direção do Davi. Então, se ela resolvesse descer pela parede, ela ia vir bem ali de encontro onde o Davi estava. Eu, com o coração acelerado ali, no meio daquela sensação ruim, eu consegui afastar ele da direção, onde essa aranha estava. Eu afastei ele e quando eu olhei para cima para ver a aranha, ela simplesmente caiu. Ela não veio andando pela parede assim devagar, né? Ela simplesmente despencou lá de cima, caiu bem na coberta aonde o Davi estava do lado.
Então ali eu pude contemplar mais um livramento que o Senhor deu para o Davi, porque essa aranha ela ia cair bem onde ele estava. Então ali eu pude contemplar a forma, né, que o Senhor trabalhou ali, né, fazendo ter esse mal-estar, esse coração batendo forte para eu acordar rápido, porque essa aranha ia cair a qualquer momento, ela ia cair bem onde o Davi estava. Ali eu pude contemplar o livramento do Senhor, o poder, né, que Deus tem e o domínio, né, que Deus tem sobre tudo e sobre todos, né? Deus não permitiu que essa aranha caísse até antes que eu acordasse, que eu pudesse avistar ela ali. Eu já recebi muitos livramentos, irmãos, desta mesma aranha, muitos, até quando eu não servia a Deus, eu lembro que já recebi, e muitos, se fosse para mim estar aqui contando, eu ia demorar mais ainda, e o testemunho ia ficar mais longo, porque foram vários assim que eu tenho recordação, foram mais que 3 com certeza. O Davi já recebeu também vários. Então eu agradeço muito a Deus pelo grande livramento, né? Esses bichos peçonhentos assim é complicado. Essa aranha ela tem, apesar de que a gente está acostumado, que volta e meia a gente se depara com uma e tem que matar. Mas o fato de a gente estar acostumado, porque ela é comum aqui na região, não a torna menos venenosa. Ela tem bastante veneno, assim, né? Até em alguns casos, eu andei lendo sobre ela causa necrose na pele ali, né? No local da picada, dependendo da situação. Então, Deus nos deu muitos livramentos, e esse último agora, né? Agora em janeiro de 2025. Bom, esse é meu testemunho, me perdoe os irmãos se ficou muito longo, é que eu queria contar, né, todos, aproveitar a oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Quem vos despede é a irmã Aline, aqui do estado do Paraná.